Esta regimental. conferência será gravada agora. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão desta segunda Câmara, solicitando à doutora Terezinha, relatora de ata, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Só para registro, doutor Enio, seu microfone está aberto. Ata da 11ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 5 dias do mês de maio do ano de 2021, às 10 horas, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas, na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto convocado Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente convocou o senhor conselheiro substituto Alberto Pires para compor quórum. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 1599-2020, TC 16.248/2018, entre outros relacionados à representação e aplicações de multa. Aprovados acordos 106 a 115. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima sessão no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo discussão nem contestação, submeto à votação. Se os conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Presidente, como eu estava ausente nesta sessão, com votação irei votar. Obrigado. Aprova-se a ata com a ausência da conselheira Maria Cleide. Passamos à ordem ao expediente. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer uso, passamos à ordem do dia, pela ordem para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutor Enio, membro do Ministério Público que oficia nesta corte, demais servidores. Eu quero relatar nesse momento, com o presidente, o processo TC de número 116/2014. É um processo que trata de um contrato de número 2333, da barra 2013, celebrado entre o município de Arapiraca e a empresa M. Alexandre da Silva L., tendo como objeto a aquisição de filtro de óleo para a frota de veículos coletores de lixo da Secretaria de Limpeza, conforme se encontra estabelecido em sua cláusula primeira. O valor do contrato foi de R$ 64.136,70, vigorando até o dia 31 de dezembro de 2013. O procedimento administrativo adotado foi o pregão eletrônico, de número 52/2013, que obedeceu à legislação referente à espécie. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, tendo sido ouvido a seção de contratos e convênios, bem como o Ministério Público de Contas, que se manifestou conclusivamente por intermédio do parecer de número 93/2021, da lavra da procuradora Estela Mero Cavalcante, opinando pela regularidade, com ressalva, do contrato em apreço, conforme emenda nos seguintes termos. Então, esse é um breve relatório. Gostaria de ouvir o Ministério Público, senhor presidente. Com a palavra, doutor Enio. Senhor presidente, conforme trazido
relator, eminente relatora, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 93 de 2021, da 5ª Procuradoria de Contas, e a manifestação foi no sentido da regularidade com ressalvas da contratação, e a ressalva apontada foi semelhante a um outro processo que foi trazido, salvo engano, na sessão antepassada dessa mesma Câmara, que é a questão da aglomeração de itens divisíveis em lotes por parte da municipalidade. O Ministério Público opinou no mesmo sentido do que já vem sendo decidido pelo TCU, que tanto quanto possível as licitações por itens divisíveis, elas devem ser feitas individualmente, evitando a aglomeração por lotes, tendo em vista que isso pode restringir a competitividade, pois, em tese, alguns licitantes podem não ter, né, todos os itens de um mesmo lote, e se a licitação fosse feita individualmente, com a homologação por itens, ampliaria a competitividade e possivelmente uma maior economicidade para a contratação. No mais, tendo em vista que nos autos também não há indícios de dano ao erário, apenas essa impropriedade, né, administrativa, e também pelo lapso temporal, o Ministério Público se manifesta nesse sentido de que seja feita apenas a recomendação ao gestor quanto a essa ressalva e que o contrato seja julgado regular e, consequentemente, o arquivamento dos autos. A palavra à relatora. Senhor presidente e senhor conselheiro, então, já com base no pronunciamento do Ministério Público, e com base na documentação constante nos autos, e ainda a opinião técnica da seção de contratos e convênios, bem como o parecer do Ministério Público, eu trago os presentes autos para apreciação desta segunda Câmara, utilizando das atribuições a mim concedidas, votando pela regularidade do contrato ora analisado, na forma e para fins de direito, com as ressalvas apresentadas e no citado parecer do Ministério Público, e ainda pelo encaminhamento ao órgão de origem da cópia desta resolução, acompanhada de cópia do parecer acima mencionado, e pela publicação desta resolução no Diário Oficial Eletrônico desta Casa, para que produza os devidos efeitos legais. É assim como eu voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se o conselheiro estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência, conselheira, com a palavra. Senhor presidente, tenho agora a relatar o processo de aposentadorias, como sempre trago em lista. É um total de 12 processos, né? Todos eles pertencentes ao município de Atalaia, então farei em lista. O primeiro é o processo TC, de número 517/2010, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao título de contribuição concedida a Ivanilda Rosalvo de Lima, no cargo de serviçal daquele município. O processo TC de número 11324, de 2018, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais concedida a Josineide Marques da Silva, no cargo de professor. O terceiro processo TC de número 11449/2009, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais concedida a Neuza Alves da Silva, no cargo de serviçal. E o processo TC de número 11893/2014, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Cícera Mariano da Silva, no cargo de serviçal. E os próximos que irei relatar, eles pertencem ao município de Arapiraca, todos com proventos integrais de cargo de professor. O processo TC de número 248/2017,
é uma aposentadoria por invalidez, concedida a Almir Fernandes da Silva. Tenho também o processo terceiro de número 345/2017, também é uma aposentadoria por invalidez voluntária, concedida a Emma Suzy Lúcio Ribeiro. Tenho também o processo terceiro de número 4121/2018, que trata de uma aposentadoria por invalidez concedida a Eleusa Costa da Silva Leão. Tenho também o processo terceiro, número 5655/2018, isso é uma aposentadoria voluntária concedida a Maria José Herculano Ferreira de Barros. Processo terceiro, número 12902/2017, que trata de uma aposentadoria voluntária concedida a Vânia Maria Pimentel Silva. Tem também o processo terceiro, de número 18725/2017, que trata de uma aposentadoria voluntária concedida a Maria José de Oliveira Silva. Esses dois últimos que eu irei relatar agora, eles também pertencem ao município de Arapiraca. É o processo terceiro, de número 18735/2017, que trata de uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos proporcionais, concedida a Geralda Alves da Silva Leite, do cargo de técnico de enfermagem. E, por último, eu tenho o processo terceiro, número 4185/2018, que trata de uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos proporcionais, concedida a Francisca Tenório Albuquerque, do cargo de Gari. Então, diante do exposto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual de Alagoas, a Lei Orgânica do Regimento Interno destacado, considerando a documentação constante dos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que todos os processos obedecem aos preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontrando-se em condições de merecer a apreciação desta Corte. Desta forma, trago os mencionados autos para julgamento dos membros da segunda Câmara, ao tempo em que opino pelos registros dos seus respectivos atos de aposentadorias, e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem, e que sejam providenciadas as publicações de desacórdãos na forma e para fins de direito, para que produzam os devidos efeitos legais. Assim como eu voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, apenas para registrar que os 12 processos ora relatados tramitaram pelo Ministério Público de Contas, recebendo pareceres favoráveis à concessão dos registros, na mesma linha de entendimento da unidade técnica, de MOP também, anexada aos autos dos processos, e posteriormente a remessa dos autos aos órgãos previdenciários de origem, e que lá seja avaliada a pertinência de fazer as devidas compensações previdenciárias. Em discussão? Encerro a discussão. Coloco em votação. Os conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados. Continua, conselheira Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, dessa forma eu tenho a minha pauta esgotada no dia de hoje. Muito obrigada. Obrigado, conselheira. Foi relatado pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas, e as demais pessoas que nos assistem, eu tenho para relatar o processo TCAL número 15.003 de 2012. Trata-se de ofício do Ministério da Previdência Social, de número 953, que encaminhou para conhecimento desta Corte de Contas o despacho decisório número 111/2012, também daquele Ministério, exarado nos autos do processo administrativo previdenciário número 96/2012,
referente à auditoria realizada no regime próprio de previdência social do município de Maragogi, abrangendo o período de junho de 2010 a março de 2012. Autuado como representação, o despacho decisório MPS SPPS DRPSP CGA CI número 111/2012, tem todas essas siglas aqui. Eu vou só abreviar, fazendo referência ao despacho número 111/2012. Bem, esse despacho informa que foram elaboradas notificação de auditoria fiscal número 077/2012 e relatório de auditoria direta em que o auditor fiscal relata a ocorrência de irregularidades, dentre as quais o fato de o ente federativo não ter repassado ao Fundo Previdenciário Municipal as contribuições previdenciárias devidas ao fundo, resultando no registro do município de Maragogi, no Sistema de Informações e Registros Públicos da Previdência Social, o CADPREV, com a sua situação irregular. Bem, eu anoto aqui que o Ministério Público de Contas opinou, por meio do parecer número 1396/2018 da primeira Procuradoria de Contas, pela apuração dos fatos e realização das diligências. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Enio. Senhor presidente, o Ministério Público emitiu parecer no processo, parecer 1396/2018, entendendo pela necessidade de prosseguimento de admissibilidade da presente representação, tendo em vista as irregularidades constatadas pelo Ministério da Previdência Social, principalmente no tocante à ausência de repasse das contribuições previdenciárias ao Fundo Municipal de Previdência, bem como o excesso de gastos com despesas administrativas, também é feito pelo Fundo Previdenciário Municipal, e apesar, né, do lapso temporal, a gente vê que essa representação é uma representação em 2012, existem indícios, né, de dano ao erário, né, ao Fundo Municipal de Previdência do município de Maragogi. Em razão disso, né, mesmo que eventualmente uma multa, né, aos gestores ela esteja prescrita, o ressarcimento ao erário é imprescritível, então entendemos que deve haver o prosseguimento da presente com a realização das devidas diligências, citação dos responsáveis, bem como do IPREV de Maragogi, e, posteriormente, a elaboração de um relatório conclusivo por parte da unidade técnica desta corte, no caso, a DEFASENF, né, que é responsável pelas auditorias e fiscalizações às entidades de administração indireta, e que, após a devida instrução processual, os autos retornem ao Ministério Público para a emissão de parecer final de mérito. A palavra, o relator. Estou imaginando que tem alguns microfones abertos aí fora do... Vamos todos que estão na sala verificar para fechar o microfone, para não ter microfonia, por favor. Bem, senhor presidente, inicialmente é que eu faço o registro da competência desta Corte de Contas para exame da matéria e indico aqui as disposições normativas relativas a essa competência, logo no preâmbulo da fundamentação, e também faço o exame dos pressupostos de admissibilidade da representação, que estão também estabelecidos tanto na nossa lei orgânica, no artigo 43, quanto no nosso regimento interno, especialmente o artigo 191. Bem, trata-se de matéria de competência desta Corte de Contas, uma vez que o expediente
relata suposta infração à norma legal de cumprimento compulsório pelo ente municipal jurisdicionado dessa Corte de Contas, com repercussão patrimonial, orçamentária e financeira para o ente, com possível prejuízo ao erário. Contém o nome, qualificação e endereço do representante e está acompanhada de indícios da existência do fato ou da irregularidade. Em síntese, senhores conselheiros, o expediente relata o cometimento de supostas irregularidades levadas a efeito pela administração municipal de Maragogi relacionadas ao regime próprio de previdência social do município, abrangendo o período de junho de 2010 a março de 2012, evidenciadas por meio de auditoria realizada pelo Ministério da Previdência Social, que concluiu notificar o ente municipal pelas seguintes irregularidades. São duas. A primeira, pela falta de repasse de contribuições previdenciárias por parte da Prefeitura Municipal de Maragogi, no montante de R$ 3.145.364,47, isso em valores da época, né, valor histórico, e também da Câmara Municipal de Maragogi, no montante de R$ 27.249,08, isso durante o exercício de 2009 a 2012. Bem, a outra irregularidade diz respeito a excesso de gastos com despesas administrativas do regime próprio de previdência do município de Maragogi, no montante de R$ 83.799,77, e também despesas gastos no montante de R$ 119.667,02, e também despesas no montante de R$ 90.820,06. Isso nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, respectivamente. Portanto, a primeira se refere ao gasto em 2009, a segunda em 2012, e os últimos R$ 90.820,06 a 2011. Bem, as condutas irregulares supostamente praticadas pelos gestores do município de Maragogi à época dos fatos, violariam o que determina o artigo 40 da Constituição Federal, artigo 1º, incisos 2º e 3º da Lei 9.717 de 98, artigo 5º, incisos 1º e 6º da Portaria da Previdência Social número 204 de 2008, e artigo 14 da Portaria do Ministério da Previdência Social 402, 2008. E aqui eu faço a reprodução dessas normas, para ficar bem esclarecido aqueles que interessam. E faço registro de que o ente municipal tomou ciência da notificação de auditoria fiscal à época, né, mas não pugnou ou apresentou recurso contra as irregularidades apontadas na auditoria. Por fim, o despacho decisório do Ministério da Previdência Social concluiu pela procedência das irregularidades apontadas no relatório de auditoria, determinando ao ente municipal efetuar o repasse naquele montante, que é R$ 3.466.900,40, sendo R$ 3.145.364,47 de responsabilidade da Prefeitura Municipal e R$ 27.249,08 de responsabilidade do gestor da Câmara Municipal de Vereadores à época. Isso ao regime próprio de previdência do município de Maragogi, em pagamento único ou mediante parcelamento. Bem, e passo, senhor presidente, ao voto, afirmando que, presentes os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 do nosso regimento interno. E também, por citar o prefeito do município de Maragogi, nos exercícios de 2009 a 2012, senhor Marcos José Dias Viana, para que, querendo,
a presente justificativa de defesa ou contraditório para as irregularidades apontadas no despacho decisório número 111/2012 do Ministério da Previdência Social, consistentes no não repasse de contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social do município de Maragogi, o IPREV Maragogi, no montante de R$ 3.145.346,47, período em que foi gestor do município, bem como realização de despesas administrativas com regime próprio de previdência social do município de Maragogi nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, excedendo, portanto, aquele limite de 1% determinado no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Federal número 376, de 27/12/2005. E também citar o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Maragogi à época, isso referente aos exercícios de 2009 a 2012, senhora Elba Cristina Mendes de Vasconcelos Ferreira, para que, querendo a presente justificativa de defesa ou contraditório para as irregularidades apontadas naquele mesmo despacho de número 111/2012 do Ministério da Previdência Social, consistente também no não repasse de contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social do município de Maragogi, o IPREV Maragogi, no montante de R$ 27.249,08 durante o período em que foi gestora da Câmara de Vereadores. Também voto por determinar ao atual prefeito do município de Maragogi, o senhor Fernando Sérgio Lira Neto, que informe acerca da regularização dos débitos devidos pelo município de Maragogi ao regime próprio de previdência do município, bem como comprovar a regularidade do ente federativo no CADPREV. E também por dar ciência da presente decisão, com envio de cópia deste acórdão ao Coordenador-Geral de Auditoria Atuária, Contabilidade e Investimentos do Ministério de Previdência Social, bem como aos representados e ao atual prefeito do município de Maragogi. E, por fim, publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Como voto, senhor presidente. E aqui, senhor presidente, eu faço só uma observação que esse processo trata-se processo do gabinete da vacância, que é o gabinete do qual estou substituindo. Em discussão? Encerro a discussão, submeto a votação. Se ele estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado, doutor Sérgio. De novo, na relatoria. Senhor presidente, passo a relatar o segundo processo, que tem em pauta. Trata-se do processo TCAL número 576/2017, refere-se à denúncia encaminhada a este Tribunal de Contas do Estado de Alagoas em face do prefeito do município de Mata Grande, Alagoas, no exercício 2017, senhor Erivaldo de Melo Lima. Essa denúncia, ela noticia suposta irregularidade no edital de pregão presencial número 09/2016, lançado para a contratação de escritório de advocacia. O Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas se manifestou por meio do parecer número 199/2017 da Terceira Procuradoria de Contas, exarado pelo o procurador que se faz presente, o doutor Enio Pimenta, opinando pela realização de diligências e, posteriormente, o retorno dos autos ao MPC para emissão de parecer conclusivo. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Henrique. Senhor presidente, conforme trazido pelo conselheiro relator, o Ministério Público inicialmente opinou por intermédio do parecer 199/2017, pedindo a realização de diligências e o encaminhamento de informações a este tribunal para uma melhor análise acerca da admissibilidade da representação. Foram feitas as diligências e os autos retornaram
ao MPC, onde houve nova manifestação por intermédio do despacho 224 de 2017, exarado pelo Dr. Rafael Rodrigues de Alcântara, entendendo pela admissibilidade da representação, tendo em vista que há indícios de que a contratação por terceirização de serviços jurídicos, ela afronta a resolução, instrução normativa desse próprio Tribunal de Contas, a instrução normativa 003 de 2016, e em razão disso precisamos de um melhor aprofundamento acerca da matéria, com a citação do gestor, né, o juízo positivo de admissibilidade, a citação do gestor para a apresentação de suas razões, e que após a devida instrução feita por parte da unidade técnica deste tribunal, com a elaboração de relatório conclusivo, os autos retornem ao MPC para parecer final de mérito. A palavra ao relator. Senhor presidente, eu novamente faço o registro aqui da competência desta Corte de Contas para exame da matéria, e aqui eu conseguindo as disposições normativas que autorizam ao tribunal o exame do respectivo processo, e faço um destaque aqui que, em razão da matéria tratada nos autos, a competência dessa Corte de Contas tem sede legal no artigo 113, parágrafo 1º, da Lei 8.666, de 93, que é a nossa Lei de Licitações e Contratações à época. E aí eu faço também o exame dos pressupostos de admissibilidade, e lanço aqui também as disposições que trazem essa exigência. E, logo em seguida, eu destaco e que verifico que o representante ele é parte legítima para apresentar denúncia ao Tribunal de Contas do Estado. O denunciado é jurisdicionado sujeito à fiscalização desta Corte de Contas, nos termos da nossa lei orgânica e do regimento interno. A representação ela está redigida com clareza, contém nome e qualificação do representante, apresenta informações sobre o fato e sua autoria, as circunstâncias e elementos de convicção, e está instruída com prova de sua existência. Bem, aduz a denúncia que o edital de pregão número 09/2016, visando a contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, foi lançado no dia 31/12/2016, porém com previsão de realização do julgamento das propostas dia 13/1/2017, ou seja, no início do mandato do prefeito sucessor, que, segundo o denunciante, afrontaria a regra estabelecida no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabelece o artigo 42 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a nossa LRF, que é vedado ao titular de poder, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do seu mandato ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. No caso sob exame, trata-se de lançamento de edital de licitação no final do mandato do prefeito, em 31/12, o que, em princípio, não implicaria despesa efetiva ou contratação de obrigação de despesa no prazo vedado na LRF. A obrigação de despesa a que se refere o artigo 42 da Lei Complementar 101 só se caracteriza como efetiva prestação, só se concretiza, com a efetiva prestação do serviço ou a entrega do bem adquirido. A mera publicação do edital sem a efetiva prestação do serviço de consultoria e assessoria jurídica não caracteriza despesa ou obrigação futura para o ente, de modo que não incide a norma em destaque.
Além disso, os documentos trazidos aos autos demonstram que no dia 12 de 1 de 2017, ou seja, do exercício seguinte, cerca de 10 dias, 12 dias após a publicação do edital, a Prefeitura Municipal de Mata Grande publicou o aviso de cancelamento do pregão 09/2016, com o objetivo de retificar a modalidade de licitação para tomadas de preço, mantendo o objeto do mencionado pregão. Ou seja, ao promover a retificação do edital de pregão número 09/2016, o prefeito sucessor reconheceu a necessidade da contratação daqueles serviços, convalidando o ato atacado. De outro modo, caso o prefeito vislumbrasse ilegalidade, determinaria a nulidade do ato ou o revogaria se entendesse inconveniente naquela ocasião, uma vez que a administração pública deve anular seus atos quando eivados de irregularidade e revogá-los por razões de conveniência. Todavia, diante do objeto do edital de pregão número 09/2016, há possibilidade de a contratação de escritório de advocacia para atuar na representação do município de Mata Grande encontrar-se irregular, uma vez que a regra da administração pública para a contratação de profissionais que prestam serviços de advocacia ocorre por meio de concurso público, na forma estabelecida na Constituição, artigo 37, inciso 2º. A nossa instrução normativa número 02/2011 também regulamenta o tema, disciplinando a fiscalização dos entes e contratos relativos a serviços de contabilidade e assessoria jurídica, determinando vedação expressa da possibilidade de contratação desse serviço por meio de licitação. Dessa forma, a instrução normativa 03/2016, aqui já uma outra instrução normativa, dispõe sobre a realização de serviços contábeis e jurídicos no âmbito da administração municipal alagoana, determinando que esses serviços de natureza permanente e contínua sejam executados por servidores de cargos efetivos que tenham sido nomeados para o cargo mediante concurso público, não podendo, portanto, ser utilizado o processo licitatório nos casos descritos. No caso concreto, diante dos fatos alegados e da suposta irregularidade relatada, entendo necessária a realização de diligências para a obtenção de informações e esclarecimentos adicionais sobre os fatos supostamente irregulares. E aí passo ao voto. Presentes os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida, por conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos estabelecidos tanto no nosso regimento interno, quanto na Lei 8.666, de 93. E 2, realizar diligência ao atual prefeito do município de Mata Grande, com a finalidade de obter informações acerca da contratação dos serviços de advocacia por meio de processo licitatório, no caso, a tomada de preço 01/2017, que foi a que foi retificada, né? Bem como sobre medidas adotadas para o cumprimento da Instrução Normativa 002 de 2011, que determina a vedação expressa da possibilidade de contratação desses serviços de assessoria jurídica por meio de licitação, e Instrução Normativa número 003/2016, que determina que os serviços jurídicos no âmbito da administração municipal alagoana, de natureza permanente e contínua, sejam executados por servidores ocupantes de cargos efetivos nomeados mediante concurso de provas e provas de título. 3. Dar ciência da presente decisão com envio de cópia deste acórdão ao denunciante e ao prefeito do município de Mata Grande, senhor Erivaldo de Melo Lima, e subprefeito à época. E 4. Publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico dessa Corte de Contas. Como voto, senhor presidente, senhora conselheira. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão.
Aprovado. Continua Vossa Excelência com a relatoria. Senhor presidente, eu só tinha esses dois processos para relatar nessa sessão, e aí, como já os concluí, fica esgotada a minha relatoria. Passo então a relatar, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor Ministério Público, inicio o processo de número 6112 de 2016 do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Mata Grande. A responsável, senhora Geórgia Cecília de Alencar Malta. Trata-se de aplicação de multa pelo envio no prazo regulamentado, balancete do mês de março de 2011. Como buscamos os atos, verifiquei que o processo tramitou pelo Ministério Público no parquê de contas fora lavrado parecer 2768/2020, pugnando pelo reconhecimento da prescrição. É o relatório, concedo a palavra ao doutor Henrique. Senhor presidente, houve manifestação do Ministério Público nos autos, reconhecendo a ocorrência da prescrição punitiva por parte do Tribunal de Contas e em observância à súmula 001 deste tribunal. Em razão disso, opinamos pelo arquivamento dos autos. É a mesma esteira do entendimento ministerial e a consolidação também neste gabinete, pugnamos também pelo alcance da pretensão punitiva, do não pugnar pelo arquivamento. É como voto. Em discussão. Encerra a discussão, submete a votação. Os conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1638 de 2020. Interessado à ouvidoria desta Corte de Contas, denunciado o senhor Rui Soares Palmeira, prefeito, à época, do município de Maceió. Trata-se de uma denúncia encaminhada pelo aplicativo de mensagem WhatsApp à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para apuração de irregularidades no município de Maceió, no gasto com contratos emergenciais para prestação de serviço na coleta e transporte de resíduos sólidos no ano de 2018. Na instrução processual realizada, a ouvidoria do Tribunal de Contas, através do ofício de número 338 de 2019, citou o município de Maceió, na pessoa do seu prefeito, Rui Soares Palmeira, para se manifestar sobre as alegações. Em ato contínuo, encaminhou o expediente à Procuradoria-Geral do município de Maceió para esclarecimentos. Para cumprir a solicitação do conselheiro ouvidor, o município de Maceió, por conduto do secretário de Desenvolvimento Sustentável, senhor Gustavo Pacioli, encaminhou à ouvidoria o ofício número 033 de 2019, com esclarecimentos e documentos. Vamos trazer aluno, que é o artigo 192 do nosso regimento, a nota que é recepcionada a denúncia / representação, o processo será encaminhado ao Ministério Público no FURA. Lá no setor, o procurador Dr. Enio Pimenta dará o parecer da 4ª Procuradoria, número 2256 de 2020. Representação, Prefeitura de Maceió, contratos emergenciais, serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, sugestão pelo arquivamento em síntese, o relatório. Você dá a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, relator, o Ministério Público se manifestou nos autos, parecer 2256 de 2020, e, em suma, a denúncia trata-se de uma informação de suposta irregularidade em contratação emergencial por parte do município de Maceió,
E eu queria ressaltar aqui que essa contratação emergencial foi uma contratação para coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos. Ocorre que essa contratação foi feita porque o contrato anterior, e essas informações a gente, além do Ministério Público, via acompanhando a execução do contrato anterior, no qual houve uma redução de valor, inclusive determinada por parte desse tribunal, acolhida, né, pela prefeitura, que entrou em um acordo por intermédio de termo aditivo com as empresas então prestadoras do serviço. O município, ao fazer uma nova licitação, houve uma série de impugnações judiciais e suspensões do certame licitatório, o que acabou ocasionando o termo dos contratos anteriores e gerando a necessidade de contratação emergencial por parte da municipalidade, tendo em vista que os serviços de coleta e transporte de lixo urbano, né, a destinação ao aterro sanitário de Maceió, são serviços essenciais, e a paralisação dessas atividades poderia ocasionar uma série de problemas, né, inclusive problemas de saúde pública. São serviços que não podem ser interrompidos. Essas informações estão prestadas no ofício enviado pelo então superintendente, né, o senhor Gustavo Acioli, e nós entendemos que no caso em questão, né, está afastada, né, a alegação de irregularidade na contratação emergencial. Foi uma contratação provisória, repito aqui, ocasionado por suspensões no procedimento licitatório que estava sendo realizado em razão de impugnações judiciais por parte de licitantes. Esses serviços emergenciais contratados, inclusive, eles tinham um escopo menor do que o serviço que vinha sendo executado e do serviço que estava sendo licitado, né, um valor mais diminuto. E cabe ressaltar que a licitação que vinha sendo realizada já foi concluída, levada a termo, com a assinatura dos novos contratos. Então, o serviço hoje está sendo prestado já com base na licitação realizada, né, posteriormente, e, em razão disso, entendemos que não persiste razão para o prosseguimento da presente denúncia e sugerimos o arquivamento dos autos desse processo, e a fiscalização da nova contratação ela vai ser, né, eventualmente efetuada pelo Tribunal de Contas, na medida daqueles novos critérios de relevância e materialidade, né, que devem ser definidos, tendo em vista que se trata realmente de licitações, né, de contratações de valor elevado. Mas, quanto às contratações emergenciais, entendemos que não persiste razão para o prosseguimento do presente denúncia, sugerimos o arquivamento dos autos. Peço a Vossas Excelências, porque os requisitos da denúncia e a competência desta Corte estão amplamente esclarecidos. E peço também a compreensão de todos para que as explicações feitas dentro da contratação e o que motivou este assunto, essa contratação emergencial, já fora muito bem esclarecido pelo Ministério Público, e é o que nós efetivamente encontramos nos autos. Portanto, para viabilizar a publicação do edital, diante da peculiaridade de uma licitação de grande porte, como foi a que ocorrera, e não parar os serviços essenciais do município de Maceió, necessitou contratar de forma emergencial, e a contratação ocorreu dentro dos parâmetros da legalidade. Como a ilegalidade apontada não restou comprovada, a manifestação da tramitação do presente processo não se justifica. Nesse padrão, anoto que não há elemento suficiente para o prosseguimento do feito. Assim,
o arquivamento se impõe. Ante as considerações, ponderando os aparentes vícios na denúncia, voto pelo conhecimento da denúncia / representação. Portanto, estão presentes os requisitos do artigo 191 desta Corte de Contas para, no mérito, determinar o arquivamento da denúncia ante a ausência de elementos suficientes para o prosseguimento do feito, assim como voto. Em discussão? Encerro a discussão. Submeto à votação de Vossas Excelências. Conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a relatar o processo de número 6.807 de 2018. Também da ouvidoria desta Corte de Contas, o denunciado é o senhor Gilberto Gonçalves da Silva, prefeito do município de Rio Largo. É uma denúncia encaminhada por e-mail à ouvidoria desta Corte de Contas para apuração de irregularidade do município de Rio Largo. No edital de pregão eletrônico número 25/2018, pelo fato do instrumento convocatório não exigir qualificação técnica, consoante determina a lei e o resto da lei de citação número 8.666 e 93. Continua para aduzir que o objeto da licitação reclama acompanhamento profissional, os quais são fiscalizados pelo CREA, bem como pelo Corpo de Bombeiros, fazendo-se necessária a emissão de anotações de regularidade técnica, o conhecido ART, emitida pelo órgão competente. Na instrução processual realizada, a Ouvidoria Tribunal de Contas, através do ofício número 37/2018, encaminhou o expediente à Controladoria Geral do Município para esclarecimentos. Em ato contínuo, citou o município de Rio Largo na pessoa do seu prefeito, Gilberto Gonçalves, para se manifestar sobre as alegações. Para cumprir a solicitação do conselheiro ouvidor, o senhor Rodrigo Siqueira Cavalcante, o município de Rio Largo, por conduto do prefeito Gilberto Gonçalves, encaminhou à ouvidoria o ofício de número 128/2018, com esclarecimentos e documentos. Encaminhados autos ao Ministério Público de Contas, o procurador Ricardo Schneider solicitou a realização de diligências distribuído ao processo do meu gabinete, deferi pleito solicitado pelo Ministério Público de Contas para solicitação de documentações que foram remetidas ao TCE através do ofício 005/2020, subscrito pelo prefeito Gilberto Gonçalves da Silva. Cumpre trazer aluno que o artigo 192 anota que, recepcionada a denúncia para representação, o processo será encaminhado ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer. No setor, procurador de contas, doutor Enio Pimenta, que nos honra com sua presença, exarou o parecer número 35/23/2020. Passo, nesse momento, encerrando o relatório, a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, conforme já trazido em relatório, também o Ministério Público exarou parecer nos autos, parecer 35/23, no qual, após os esclarecimentos prestados pela municipalidade, esclarecimentos esses feitos em diligência do gabinete do excelentíssimo relator, o prefeito, o senhor Gilberto Gonçalves, ele traz as devidas informações ao tribunal, inclusive colacionando informações no sentido de que
as exigências feitas no edital, elas estão compatíveis com o objeto licitado e que a denúncia feita pelo licitante quanto à necessidade de emissão de anotação de responsabilidades técnicas pelo CREA, bem como certificação de regularidade emitida pelo Corpo de Bombeiros, elas são exigências que estariam na discricionariedade administrativa do gestor, quando da realização da licitação, e ainda que a própria Lei 8666, ela estabelece que é vedada aos agentes públicos a exigência de cláusulas e condições que restringam o caráter competitivo da licitação. Em razão disso, nós entendemos que, com as informações prestadas pela Prefeitura Municipal, entendemos pela rigidez do procedimento licitatório, qual seja o pregão eletrônico número 25 de 2018, e que, portanto, não persistem os indícios de irregularidade trazidos pelo denunciante e, consequentemente, opinamos pela admissibilidade, mas que no mérito os autos sejam arquivados, tendo em vista não estarem presentes os requisitos para o prosseguimento da presente apuração por parte deste Tribunal de Contas. Obrigado, doutor Enio. Observei nos autos que todas as diligências solicitadas foram cumpridas e os questionamentos foram esclarecidos, motivos pelo qual a manutenção da tramitação deste processo não se justifica. Diferente do narrado na denúncia, não se observa nos autos a irregularidade apta a reduzir o caráter competitivo do certame, porquanto a exigência na fase de habilitação se presta a verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e sua proposta eficaz satisfaz o interesse público. Diante disso, não há falar que as exigências postas no edital sejam desarrazoadas ou inúteis para a realização do interesse público, porquanto a licitação hostilizada foi na modalidade pregão com o objetivo de registrar os preços para futuras contratações. Assim, no momento da efetiva execução do serviço, o ente federativo deverá observar os itens de segurança necessários. Como a irregularidade apontada não restou comprovada, a manutenção da tramitação do presente processo não se justifica. Nesse padrão, anoto que não há elementos suficientes para o prosseguimento do feito. Assim, o arquivamento se impõe. Ante as considerações acima, ponderando os aparentes vícios na denúncia, voto pelo conhecimento da denúncia/representação, porquanto estão presentes os requisitos no artigo 191 desta Corte de Contas, para, no mérito, determinar o arquivamento da denúncia ante a ausência de elementos suficientes para o prosseguimento do feito, assim como voto. Coloco em discussão. Encerro a discussão. Submeto à votação de Vossas Excelências. Se os conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a relatar o processo número 1619 de 2020, também da ouvidoria, com o mesmo prefeito anunciado, prefeito Gilberto Gonçalves, do município de Rio Largo. Trata-se de denúncia encaminhada por aplicativo de mensagem WhatsApp também, a ouvidoria desta Corte de Contas para apuração de irregularidades no município de Rio Largo, na contratação da empresa Top Estações, Viagens e Turismo Limitada, para a efetivação do transporte escolar do município. Continua para aduzir que o ente federativo utilizou a contratação da empresa citada através da ata de registro de preço em detrimento do que estabelece a Lei 8666 para aprovar
para provar, perdão, o alegado cita o artigo 1º da referida legislação, bem como matéria jornalística extraída do endereço eletrônico Alagoas sem papas na língua, qual seja, que traz aqui o sítio desse referido endereço. Na instrução processual realizada, a ouvidoria do Tribunal de Contas, através do ofício de número 72/2019, citou o município de Rio Largo, na pessoa do prefeito, para manifestar sobre as alegações. Em ato contínuo, encaminhou o expediente à Controladoria Geral do município, através do ofício número 76/2019, no mesmo sentido. Para cumprir a solicitação, concedido ao ouvidor, Dr. Rodrigo Siqueira Cavalcante, à época, o município de Rio Largo, a conduta do controlador-chefe, Sr. Luciano Ferreira dos Santos, encaminhou à ouvidoria o ofício número 0513 de 2002, com a cópia integral do procedimento licitatório número 0502-039-2019, em mídia digital, CD de dados. Como trazer aluno, que o nosso regimento interno anota que, recepcionada a denúncia e a representação, o processo será encaminhado ao Ministério Público de Contas para a emissão de parecer do setor procurador de contas, Dr. N. Pimenta, mais uma vez, reforço a eminente presença, exarou o parecer de número 22, da 4ª Procuradoria 22/65/2020, que deve ser defendido. Este é o relatório, concedo a palavra ao doutor N. Senhor presidente, também trata-se de denúncia em face do município de Rio Largo, trazendo supostas irregularidades na contratação dos serviços de transporte escolar por parte da municipalidade. Foram feitas as devidas diligências junto à Prefeitura Municipal e prestados os esclarecimentos pelo prefeito Gilberto Gonçalves, inclusive com a juntada da cópia integral do procedimento licitatório. A denúncia, em suma, ela traz que os serviços de transporte escolar não seriam serviços de natureza comum e que a modalidade de licitação por pregão eletrônico ela seria indevida para a contratação desse serviço. Ocorre que o próprio Tribunal de Contas da União já se manifestou quanto à matéria, inclusive recomendando, definindo que o serviço de transporte escolar trata-se de um serviço de natureza comum, inclusive recomendando que, como há recursos federais nessa contratação, recursos do PENAT, que esses serviços sejam contratados por intermédio de pregão eletrônico. No mais, em análise às informações trazidas, verifica-se do procedimento licitatório que houve a devida cotação de preços, que os serviços são devidamente especificados e não foram vislumbradas as irregularidades trazidas pelo denunciante. Em razão disso, entendemos que não estão presentes os requisitos para admissibilidade e sugerimos o arquivamento do presente processo também. Senhor presidente, Vossa Excelência não ligou o áudio. Perdão, desculpe, todos Vossa Excelência. Peço licença a Vossas Excelências para abreviar, em função da competência e da legalidade da tramitação do feito nessa Corte de Contas. Enquadrado esse serviço de transporte escolar como serviço comum,
não há falar de legalidade da utilização de pregão eletrônico, nem tampouco na confecção de ata de registro de preço para viabilizar futuras contratações. Como essa irregularidade, como foi dito pelo Ministério Público, não aponta, não se restou comprovada, a manutenção da tramitação do presente processo não se justifica. Nesse padrão, anoto que não há elemento suficiente para o prosseguimento do feito. Assim, o arquivamento do feito se impõe. Ante as considerações, ponderando os aparentes vícios na denúncia, voto pelo conhecimento da denúncia apresentada, porquanto estão presentes os requisitos do artigo 191 para, no mérito, determinar o arquivamento da denúncia ante a ausência de elemento suficiente para o prosseguimento do feito. É como voto. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Trago para o julgamento o processo de número 1719 de 2018, da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT, responsável senhor Antônio José Gomes de Moura. Trata-se da análise de processo administrativo oriundo da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió, que culminou na assinatura do convênio número 036 de 2018 com a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social do município de Maceió. O referido convênio, com duração de 60 meses, teve como objetivo a mútua cooperação entre os signatários, com o objetivo de utilizar servidores da Guarda Municipal do município de Maceió na execução dos procedimentos relativos à aplicação de infração de trânsito. Recepcionada a documentação neste tribunal, a Diretoria de Contratos e Convênios não detectou irregularidade. Encaminhada a documentação ao Ministério Público de Contas, o procurador Gustavo Santos exarou o parecer número 2145 de 2020, da segunda Procuradoria, Controle Externo, Administrativo, Contrato, Convênio, Instrumento Congênero, parecer pela regularidade. É o relatório, concedo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, os autos vieram ao Ministério Público, onde foi exarado o parecer 2145 de 2020, e no mesmo, com base também em manifestação da diretoria técnica deste tribunal, o Ministério Público opinou pela regularidade da avença e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos. Isso venha, Vossas Excelências, nós fazemos aqui uma exposição dessas modalidades contratuais, que é amplamente conhecido de Vossas Excelências, mas verificamos também o conteúdo de todo o processo, que não há nenhum vício. Com base no parecer do Ministério Público de Contas, pela regularidade formal do procedimento, esta relatoria não encontra óbices ao registro dos dados do processo. Assim, as considerações acima, ponderando a ausência de vício no procedimento, decido, em face de todos os expostos nos autos do processo TC 1721 de 2019, votar em observância ao artigo 133, inciso 1 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o convênio número 036 de 2018, firmado entre a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte do município de Maceió e a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social do mesmo município, assim como o voto. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação de Vossas Excelências. Conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotado a nossa pauta,
passamos as explicações pessoais. Nelas, transfiro a palavra para Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco a todos para a próxima sessão, em horário regimental, desejando a todos uma boa semana de trabalho e um bom dia também. Um abraço a todos. Boa semana. Boa semana a todos. Bom dia.